Espera um pouco e olha para suas emoções. Como é que você se sente quando tem um diagnóstico de uma doença crônica como hipertensão? As emoções estão na raiz da solução ou do agravamento de outros problemas em saúde, e o jeito que cada um lida com a situação é variável. A hipertensão é um problema de saúde pública gigantesco. Tem custos enormes para quem está tratando e para a sociedade toda. Custos de dinheiro, de sofrimento e de morte precoce. Nessa caminhada, entender suas emoções e saber buscar ajuda é fundamental. Meu nome é Estevão, sou médico de família e professor de medicina. O objetivo dessa série é multiplicar boas informações em saúde, para que a gente multiplique essas sementes para você e para quem é importante para você. Compartilha! Vamos ver quais são as dicas para uma boa saúde emocional, para você e para sua família? O que você mesmo pode fazer pela tua saúde? Hoje a gente vai conversar com o psicólogo clínico José Vanderlei. Conta pra gente, quais são os principais aspectos da saúde emocional para quem tem hipertensão? Essa pergunta ela é muito importante quando a gente está lidando com saúde. Porque muitas vezes a gente tem, como adultos, as nossas funções, que é cuidar dos filhos, cuidar do sobrinho, cuidar dos pais. Mas e cuidar da gente mesmo? Então eu vou levantar para vocês duas questões ligadas à psicologia que a gente precisa parar para pensar. Então, para aí e escuta. Muitas vezes, quando nós somos pequenos, jovens, nós temos o que na psicologia chamamos de onipotência, que é a ideia de que a gente pode tudo, de que a gente tem tudo, de que a nossa saúde é inesgotável. E é verdade, parece que na infância e no começo da adolescência, a gente tem recursos inesgotáveis de saúde, mas não é verdade. Muitas vezes questões incidentais nos acometem. Às vezes sobrevém uma doença e a gente é obrigado a parar para pensar. Pensar em quê? Que a gente já não tem mais a saúde que tínhamos, nem a disposição que tínhamos. Então esse é um dos primeiros aspectos. A ideia de que para cuidar da nossa saúde, nós temos que vencer essa ideia de onipotência. Outra ideia importante é a ideia de que cuidar de nós mesmos exige uma prática, exige uma observação, exige um tempo de amadurecimento para que a gente possa se conhecer. Às vezes a pessoa acaba não fazendo o tratamento 100% ou até evitando sequer tocar no assunto. Por que isso acontece? Em todos esses aspectos nós estamos levantando em relação à nossa saúde, ao autocuidado ou cuidado em relação a alguém da nossa família, próximo de nós, nós vamos vendo que existem aspectos que podem servir de justificativa para a não adesão a um tratamento, para não justificar um tratamento. E um desses elementos é o custo do tratamento. Tá? Então a gente sabe que existem diversas maneiras de você procurar equacionar essa questão. Às vezes com recursos próprios, às vezes com recursos do sistema público. Mas o importante é que a gente, de alguma maneira, nós possamos fazer frente a esses desafios e buscar uma solução. De alguma maneira, buscar uma solução é dar uma resposta ao desafio que a gente está enfrentando. Ainda em relação aos custos do tratamento, nós poderíamos agora abordar uma outra questão que é fundamental. E quando os nossos recursos estão pequenos para fazer frente aos custos do tratamento, quando não tem dinheiro, quando a gente fala bem assim, olha, eu queria muito, mas não tenho dinheiro. Então pode também estar aí um desafio para a gente parar e pensar. Existe realmente uma priorização no tratamento? Às vezes, quando nós colocamos na ponta do lápis, como muitas vezes economistas falam, a gente vai ver que estamos gastando com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares, nós estamos gastando em outras questões que não são prioritárias. Não é? Nós não vamos parar aqui para dizer para as famílias o que se deve ou não se deve fazer. Mas o objetivo desta conversa com vocês é para que a gente possa trazer elementos para a gente pensar. Eu realmente estou priorizando o meu tratamento? E se eu ficar sem esse medicamento, sem esse remédio, o que vai acontecer com o meu futuro? Às vezes, vamos dizer, esse tratamento agora irá requerer 10% de toda a renda que eu tenho. Mas se eu não cuido disso agora, que vai comprometer 10% da minha renda familiar, no futuro, essa mesma doença, esse mesmo mal, pode consumir, às vezes até o meu salário inteiro, a minha renda familiar inteira. Então, em relação a essa questão, eu gostaria de deixar com vocês
este aspecto para que nós pensemos a respeito de priorização. Além do mais, existem outras maneiras hoje, chamada economia criativa, maneiras criativas de nós custearmos o tratamento se assim houver uma necessidade. Uma delas, por exemplo, diz respeito a lançarmos mão de estratégias nas próprias redes sociais ou mesmo em questões criativas ligadas aos nossos amigos e parentes que poderiam, neste momento, que é um momento de muitas vezes de grande dificuldade, nos ajudar. Nesse momento de fragilidade que nós estamos vivendo, momento de pandemia, isolamento social, tem um outro aspecto que é interessante a gente analisar, que diz respeito à pessoa que muitas vezes está num momento de grande dificuldade, passando por uma questão de saúde grave, que inspira cuidados, mas essa pessoa não tem nem o ânimo, nem a disposição, e por que não falar? Não tem a coragem de lançar mão, de pedir uma ajuda a terceiros. Muitas vezes nós chamamos essas questões das nossas misérias ocultas, né? Das nossas necessidades ocultas. Como fazer em relação a isso? Pode ser que você esteja passando, ou você mesmo, ou um parente seu, por um momento como esse. Como é que você deve fazer? Eu quero encorajar você a romper esse dilema e partir para o próximo passo, que é a ação. Nós precisamos incentivar você a dar esse passo além desse dilema que imobiliza você, que ata as suas mãos e os seus pés para que você dê um passo. Você conversar abertamente com as pessoas que você tem confiança. Converse. Não é necessariamente para pedir a essas pessoas, mas é para trocar ideias. Às vezes, no meio de pessoas que gostam tanto, que nos respeitam, que nos querem bem, nós encontramos, assim, conversas abertas. Nós encontramos estratégias extraordinárias que muitas vezes nós sozinhos não pensaríamos, mas você iria encontrar uma ajuda extraordinária. Ok, nós vamos falar agora de adesão ao tratamento. Como é importante essa adesão ao tratamento? Como é importante mudar o estilo de vida? Você que está nos ouvindo e que pensa em saúde, a saúde não é uma questão que se coloca em caixinhas, não é? Para serem vendidas em farmácias. Saúde não é apenas um conselho de um médico, de algum agente da saúde. Eu sei que tudo isso também é saúde, faz parte do tratamento. Mas saúde é muito mais do que o tratamento. Saúde é mudança do estilo de vida. E é isso que eu quero incentivar você. Pense em você. Como é que você está dormindo? Como é que você está se alimentando? Como é que anda a sua saúde emocional? Você é uma pessoa que tem, assim, uma ansiedade imensa. Você é uma pessoa que, quando lida com os seus desafios, você é uma pessoa que fica muitas vezes agitado, nervoso, às vezes chega a ira, porque nós precisamos conversar sobre isso. Saúde é mais do que remédio, saúde é mais do que consulta, saúde é estilo de vida. Excelente! A gente viu muita coisa importante para ser ferramenta de autocuidado. Lembra de acompanhar também os outros vídeos disponíveis, incluindo saúde integrativa, saúde bucal, atividade física e alimentação saudável. Se você estiver precisando, procure ajuda profissional. O conhecimento é uma semente para a gente construir uma vida melhor. Leve essa ideia adiante e compartilhe. Cada vez que você age, está dando exemplo para quem está perto de você, seja fisicamente, seja nas redes sociais. Até a próxima!